Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Manhã de quarta-feira e na noite de ontem, ou seja, na noite de terça-feira, rolou a partida entre América de Cali 1, Corinthians 1 pela Sul-Americana, certo? Bora conversar e falar um pouquinho sobre esse jogo? Eu imagino que esse vídeo será um pouquinho mais curto e depois eu te explico os motivos. Aliás, durante os vídeos irão ficar claros os motivos de eu achar que esse vídeo vai ser um vídeo mais curto, porque eu realmente acho que será. O primeiro ponto que eu preciso falar é sobre o Corinthians estar com uma equipe bem alternativa. Se a gente se basear na equipe titular dos últimos jogos, tirando, óbvio, as circunstâncias, porque o Matheus Donelli no momento está sendo um titular devido à lesão do Hugo Souza. Mas da equipe titular que ganhou o Paulistão, tínhamos apenas dois nomes no jogo de ontem. Quais são os nomes? Mateuzinho na direita e Félix Torres na zaga. O José Martínez também pode ser contado como um outro titular, ok? Apesar de eu achar que o Bidon irá ganhar o espaço dele no time e o time ficará titular com Ranieri, Carrilho e Bidon e mais alguém à frente que quando o Garro se recuperar será o Garro, ok? Ok. Mas o que eu quero falar sobre isso é que apesar de ter um clássico contra o Palmeiras no final de semana, que realmente tem sábado às 6h30, você entrar com o time titular após perder a estreia no jogo fora de casa já mostra que a sua preocupação nessa temporada não é a Sul-Americana. E eu entendo completamente, tá? Eu entendo completamente. Eu acho muito legal se seu time ganhar a Sul-Americana, sim. Mas a Sul-Americana acaba sendo uma competição que, para mim, Gabriel Pio, se o meu time for eliminado, não me preocupa tanto. Não me pesa tanto a eliminação em Sul-Americana. Porque se for para listar as competições que eu creio que são mais importantes para os times brasileiros, ficam Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, com as duas bem próximas, Brasileirão e Copa do Brasil, e lá atrás a Libertadores. E isso é a Sul-Americana, né? E isso por diversos motivos. A Sul-Americana é uma competição que seu time pode estar até a última rodada de um campeonato aqui no Brasil, brigando para não ser rebaixado, e consiga ainda assim ir para uma competição a nível continental, como é a Sul-Americana. Ou seja, a Sul-Americana é uma competição que não faz meus olhos brilharem. Outra coisa que não faz os meus olhos brilharem acaba por ser o Sport Clube Corinthians Paulista na noite de ontem, na noite de terça-feira, no jogo contra o América de Cali. Se a gente basear na partida contra o Bahia, na estreia do Brasileirão, onde o Corinthians também foi com uma equipe bem mista e lá o único titular da equipe era o Yuri Alberto, é esperado realmente que o time não vá ter o melhor futebol que consegue mostrar com a equipe titular. Por quê? Equipe reserva, jogadores que não tem tanto contato em campo, jogadores que não tem tanta química, tanto entrosamento, por aí vai. Só que irei usar o mesmo exemplo que eu usei contra o Bahia. Se você é um jogador de uma equipe reserva e agora você vai começar a titular hoje, ele resolveu só colocar reserva e você vai colocar titular, você precisa jogar bem para mostrar para o técnico que você pode ter um espaço no time titular. E nisso aí, para mim, alguns jogadores perderam chance. Se contra o Bahia, o Thales Magno foi muito bem, na minha visão o Thales Magno foi muito mal no jogo de ontem. O Romero, muito sumido. O Héctor Hernández ainda assim foi o jogador que mais apareceu. Teve a chance na cabeçada, teve um gol um pouco mais claro que ele perdeu, onde tinha que ter feito, e ainda assim deu a assistência para o Mateuzinho. E ele foi um jogador que muitas vezes fazia pivô rápido. Eu achei a atuação do Héctor Hernández, apesar do gol perdido, longe de ser ruim. No meio campo, pra mim, sérios problemas. O Corinthians passou o primeiro tempo inteiro e o segundo tempo inteiro até a entrada do Carrilho e do Bidon, que são jogadores titulares, sem ter o domínio de meio de campo. Exatamente, o Corinthians não tinha o domínio de meio de campo. O primeiro tempo foi um desfile da equipe da América de Cali, seja com o Carrascal, seja com o Quinteiro, seja na ponta com o Vergara, porque muitas vezes tinha essa ajudada Quinteiro, Vergara ou Quinteiro e Barrios, e muitas das vezes eles estavam desfilando contra o Corinthians, porque o meio campo do Corinthians não conseguia ter a bola, ou quando tinha a bola errava muitos passes, e não conseguia ter marcação. Mesmo que na minha visão seja um meio campo mais defensivo. Tirando o Maicon, que eu não enxergo o Maicon como o primeiro volante, tá? O Maicon pra mim é um segundo volante. O Maicon é um jogador para dar início às jogadas, fazendo aquela bola do defesa pro ataque. Porém, Rian e José Martínez são jogadores com características defensivas, e mesmo assim pouco conseguiam ajudar o Corinthians defensivamente. Sobre Matheus Bidu, eu não consigo, não sei se é porque eu me acostumei mal com o Angeleri, não sei se eu acostumei mal com o Angeleri, mas eu acho o Matheus Bidu um jogador que comete muitos erros, tanto ofensivamente atualmente,
principalmente defensivamente, mas os erros defensivos dele nós já estamos acostumados. Partida do Mateuzinho, fez o gol, porém até o gol para mim não vinha num bom jogo, mas consegue fazer o gol e principalmente ele vem fazendo uma temporada boa. Eu acho que foi um jogo fora da curva dele, equipe reserva, tudo assim, mas ele vem fazendo uma temporada boa. André Ramalho e Félix Torres, André Ramalho sai logo no... Ele vai até o final? Deixa eu ver aqui. André Ramalho vai quase até o final do jogo, né? Não lembrava, porque ele sente no intervalo. Mas o André Ramalho ainda precisa recuperar sua confiança. É um jogador que pode ajudar muito no Corinthians, porque é um zagueiro mais técnico, é um zagueiro que pode ajudar na criação, da construção de início de jogadas. E o Félix Torres, eu tenho todas as minhas preocupações com o Félix Torres, porque como eu sempre falo, o problema pra mim do Corinthians titular, analisando, não é nem o que jogou ontem, mas sim o titular, são os seus zagueiros, né? É a sua linha defensiva, principalmente os seus zagueiros. E no titular atualmente a gente vê como Félix Torres e Gustavo Henrique. Porém, importante falar das entradas. Por quê? O primeiro tempo era esse o time. E foi o primeiro tempo onde o Corinthians sofreu muito. Logo, volta para o segundo tempo, o Corinthians continua com o mesmo time, o América de Cali tem um gol impedido, e o América de Cali continua melhor, ainda assim não tão como foi no primeiro tempo, o Corinthians conseguiu algumas vezes ter a bola, mas por muitas dificuldades do que fazer com ela, e aos 62 minutos entra Yuri Alberto, entra Carrilho e entra Bidon, nos lugares de Thales Magno para entrar Yuri Alberto, José Martínez saindo para entrar o Carrilho, e Bidon entrando no lugar de Maicon. Isso aí fez o time mudar. Isso aí fez o time mudar porque o Carrilho, ele tem uma participação grande no gol. O Carrilho iniciava muitas jogadas pela direita. O Carrilho, ele joga muito bem pela direita. O Bidon, ele tinha mais domínio do meio de campo. Ele tinha mais noção de tudo o que estava acontecendo no campo. E desses o Yuri Alberto acabou sendo mais sumido. Mas porque muitas vezes a gente viu o Yuri Alberto tendo uma ponta esquerda. Sim, o Yuri Alberto indo fazer uma ponta esquerda e o Héctor Hernández mais centralizado. Tanto que foi numa dessas jogadas que ele estava mais centralizado que ele faz o pivô, a assistência para o gol do Mateuzinho. O Corinthians, com seus titulares, conseguiu desempenhar um futebol bom. Porém, com seus reservas, ficou muito aquém e o Deportivo Cali prevalecia na partida durante todos os momentos. Ou seja, equipe titular do Corinthians entrando, os jogadores da equipe titular, o Corinthians sim conseguiria ganhar do América de Cali. Se o Corinthians entra como titular pra mim, ontem, o Corinthians ganha do América de Cali. O Corinthians não sofreria tanto. Porém, por opção do Ramon, foi com a equipe reserva. E eu vejo, como eu já disse, por 2 pontos. O foco do time na temporada será Brasileirão, apesar de ser uma competição muito longa, eu creio que se tiver uma alternância, pode ser que aguente, apesar que eu acho que essa alternância do Corinthians de jogadores acaba perdendo muito o nível da equipe, isso pode pesar no Brasileirão, e também numa Copa do Brasil, onde é uma competição um pouco mais de tiro curto, mata-mata, 2 jogos, depois próxima fase, mata-mata, 2 jogos, e aí sim o Corinthians pode se prevalecer nessa competição. Eu acabo vendo claramente que das 3 competições do ano, a Sul-Americana irá ficar com a escondida. Se for avançando, fomos. Se não fomos, tudo certo. Eu penso dessa forma. E, ok, se for para escolher uma competição para você deixar para trás, apesar que o torcedor não quer que nenhuma fique para trás, eu também escolhi a Sul-Americana pelos motivos que eu disse no começo do vídeo. E depois, substituições básicas, né? Sai o Rian, entra o Alex Santana. Aí eu acho que até muda a característica, porque o Alex Santana, apesar de conseguir fazer uma boa marcação, também é um jogador que tem mais categoria no passe do que o Rian. O André Ramalho saindo para entrar o Kaká, não sei os motivos. O André Ramalho já era um jogador que estava um pouco sentindo, ele sentiu no primeiro tempo, quase saiu no finalzinho do primeiro tempo, porém ficou, só que aí ele saiu para entrar o Kaká. E logo após isso, após essas mexidas, aos 36 do segundo tempo, gol do Mateuzinho, como eu já disse, uma jogada que a bola vem pro Carrilho, ele dá um belíssimo passo pro Mateuzinho, o Mateuzinho continua a sua corrida pra área, toca pro Héctor Hernández, o Héctor Hernández faz o pivô, o Mateuzinho chuta, a bola ia pra fora, desvia no jogador do América de Cali e o Corinthians consegue empatar. O empate o Corinthians pode festejar, sim, o Corinthians pode festejar esse empate. Primeiro, time reserva. Segundo, não jogou praticamente nada que ameaçasse o América de Cali até a entrada dos seus titulares. Quando os seus titulares entraram, aí o jogo mudou, porque os titulares do Corinthians, com sangue novo, acabaram pegando os jogadores do América de Cali já bem cansados. E isso aí deu uma quebra legal no jogo, que fez com que o Corinthians empatasse. E se continuasse na pegada, aí o América de Cali foi se retrancando um pouquinho mais, poderia sim ter chances de virar a equipe do Corinthians, certo? Eu sou o Gabriel Pio, esse foi o vídeo sobre América de Cali 1, Corinthians 1, pela segunda rodada da Sul-Americana, beleza? Valeu, a gente volta hoje, porque quarta-feira tem jogo, tem Champions,
tem Sul-Americana e tem Libertadores. Eu acho que o jogo das 7 eu não vou ver, beleza? Mas tem jogo às 4, jogo às 9h30. Valeu, deixa o joinha no YouTube, o coraçãozinho no TikTok, o comentário, o compartilhamento. Tamo junto!